Oi, gente, boa tarde. Tudo tranquilo aí com vocês? Boa tarde, Tudo professor. tranquilo, graças a Deus. Que bom. Bom, preparados aí para nossa última aula do semestre, hein? Vambora. Bora, então, que hoje vai ser tranquilo, tá? O planejamento para hoje, eu fiquei pensando, né, no que fazer, né, para não ser uma aula tão cansativa para vocês, né, porque é a última aula, né? Aí vocês já estão liberados para as férias e, né, para mim não ter que entrar em conteúdo novo, né, e depois vocês terem que ficar mó tempão sem ver ele para depois a gente retomar. Aí eu pensei em fazer tipo uma revisão bem rápida de tudo que a gente viu, né? Não vou dar só para, né, ver se vocês têm alguma dúvida, né, para tirar, né? Daí a gente faz uma revisão bem rápida, daí para quem perdeu alguma coisa, né, já vê, daí ou se não lembra também, né? Então eu acho que eu vou fazer isso. O que vocês acham? Pode ser, professor. Pode ser, Pode ser, professor. pode ser. Beleza, então. Então, aí eu só vou pular a parte que a gente viu fração, porque né, fração é bem simples, né? Então acho que nem tem necessidade. Aí, como a gente também já trabalha com fração em outras coisas, né? Então acho que vai ser meio desnecessário. Aí então, vou compartilhar aqui. Primeiro, né, a gente começou vendo fração, né? Mas eu vou pular essa parte, né? Porque é bem de boa. Aí depois a gente foi para a parte de regra de três e porcentagem, né? Então eu vou começar com essa partezinha aí, tá? Bom, basicamente, né, o que consiste, né, a regra de três, né, que é uma parte fundamental, né, da porcentagem. A regra de três é basicamente, né, um método que a gente viu que consiste em você ter uma incógnita e você precisa descobrir essa incógnita tendo outras três informações, né? Então é basicamente isso aqui. Por exemplo, eu tenho vamos supor que eu tenho 50 tijolos para construir, né, um metro de um metro quadrado de uma área, né? E aí ele quer saber quanto que eu preciso, se eu tiver 40 tijolos, quanto que eu vou construir de uma área, né? É basicamente isso daqui, que é a regra de três, né? Eu tenho essas duas informações aqui, que são a mesma, que compõem a mesma unidade, né? Que é a unidade de tijolos, basicamente, né? Que é a unidade. E essas outras informações aqui são as informações da área, né? Que contém a coisa que eu preciso. Aí ela chama a regra de três exatamente por isso, né? Porque eu tenho três componentes que eu sei e um que eu não sei, né? Que é o quarto componente. Por isso que chama a regra de três, né? Aí o resto é bem fácil. A gente só multiplica cruzado aqui, tudo, e a gente faz a conta, né? Aí uma outra coisa importante para saber da regra de três é que isso daqui pode ser escrito dessa forma aqui também, ó. Pode ser escrito assim, ó. 50 sobre 40, né, na forma de uma fração. 50 sobre 40 é igual a 1 sobre x, tá? Pode ser escrito dessa forma aqui. Porque daí facilita bastante a conta. Tipo, às vezes facilita a interpretação para algumas pessoas. E aí também pode ajudar a ver outras possibilidades, né, algumas manipulações, tipo essa daqui que eu fiz agora, né? Transformando isso aqui em fração, eu já vejo que eu posso cortar, né, os zeros aqui rapidinho. Aí o resto da conta vai ser a mesma coisa, né? Eu vou multiplicar cruzado e vou fazer. É basicamente isso daqui, né? Aí a gente tem que ficar esperto, né? Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de conversão de unidade, alguma coisa assim, mas aí é só coisa de a gente ficar um pouquinho esperto, né? Aí beleza, né? Esse daqui é o método da regra de três. E aí a porcentagem utiliza ele, é basicamente a aplicação da regra de três para o conceito de porcentagem, né? Porque a porcentagem, a gente basicamente tem os problemas de porcentagem, né, na maioria das vezes, a gente tem um problema lá, que a gente tem um
um valor X que equivale a 100% ou alguma outra porcentagem, e aí a gente tem que descobrir, né, alguma porcentagem que ele pede lá, alguma coisa assim, né? Aí é basicamente isso daqui, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que, vamos colocar aqui, eu tenho 500 peças de alguma coisa, né? Que equivale a 100%, né? Esse aqui. Eu tenho 500 peças de alguma coisa genérica, né? Só para mim ter como exemplo, que equivale a 100%, né? Aí eu quero descobrir, aí eu quero pegar, por exemplo, 250 peças. Só que pegando essas 250 peças, eu preciso saber qual que é a porcentagem que elas valem, né? Aí eu pego, opa, é que eu já sei que é 50%, né? Mas aí eu pego e coloco o meu X aqui para a gente poder fazer. Aí eu faço a regra de 3, né, multiplicando tudo isso daqui. E aí eu vou descobrir que 250 vai equivaler a 50%. Né? Aí é basicamente isso daqui, né? A regra de 3 é a ferramenta principal para contas de porcentagem, né? Tipo, basicamente, porcentagem é a regra de 3, né? As contas, só que dependendo dos problemas, você tem que saber interpretar eles um pouco, né? Porque, por exemplo, na porcentagem, a gente tem vários tipos de aplicações, né? Tipo, tem os juros, né, que eu não passei para vocês, mas vocês vão ver quando vocês entrarem no ensino médio. Tem a adição e a adição de preço ou subtração de preço, né? Porque normalmente a porcentagem ela é trabalhada com preço das coisas, e aí às vezes você calcula o valor de uma coisa através da porcentagem, só que esse valor não é seu valor final, né? Por exemplo, eu quero saber o desconto de alguma coisa, né? Aí às vezes eu vou lá e eu calculo o desconto. Aí você pode pensar que você já fez a conta, você já chegou no seu valor, né, final lá. Só que, na verdade, você teria que ter subtraído do seu valor inicial, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma televisão que custa R$ 1.000, né? Que é o 100%, que é 100% do valor dela. Aí, se eu pagar à vista, por exemplo, eu vou obter um desconto de 10%. Aí, o que eu quero saber é quanto que eu vou pagar pela televisão se eu pagar à vista, né? Então, eu calculo aqui agora, né? Eu tenho R$ 1.000, quer dizer, a minha televisão, ela custa R$ 1.000, que equivale a 100%, né, a 100% do valor. E aí, eu quero descobrir quanto que equivale a 10% disso daqui. Né? Aí eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, né, do 100, para facilitar a nossa conta. Aí, então, eu multiplicando cruzado aqui, eu vou ter x, que é igual a 100. Aí, beleza. Aí, então, o meu desconto vai ser de R$ 100. Só que essa daqui não é a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é quanto que eu vou ter que pagar. Então, eu vou fazer 1.000 menos 100, que vai dar o preço que eu vou ter que pagar, que é 900. Né? Aí vai ser isso aqui. Porque às vezes a gente passa... às vezes a gente lê muito rápido a questão, né? Ou às vezes a gente não entende direito. Às vezes a gente pode pensar, tipo, é meio óbvio, né? Quando você para pra pensar, pô, mas como que você erraria isso, né? Mas pode acontecer, né? Tipo, às vezes a gente chega nessa resposta e a gente acha, tipo, a gente tá, principalmente, né, na prova que vocês vão fazer do IF, né? Você tem que fazer com calma, né? Porque às vezes a gente chega nessa resposta aqui e a gente acha que ela é a resposta final. A gente acaba não prestando atenção, a gente vai lá e marca. Entendeu? Mas na verdade a resposta seria essa daqui, porque faltou um passo ainda, entendeu?
Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa, no que está pedindo, tá? Aí, beleza, né? Essa daqui foi a parte de porcentagem de regra de 3. Eu acho que foi bem tranquilo para vocês, né? Eu lembro que na época vocês não tiveram muita dúvida sobre isso, né? Aí, beleza. Alguma dúvida daqui? Ou tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Não. Então, agora vou ir para a parte que aí já começou a ficar um pouquinho mais chatinho, né? Que é a parte de equação de função de primeiro grau, né? Que é basicamente isso daqui, né? A gente tem uma função de primeiro grau, que é escrita dessa forma aqui, y, que é igual a vezes x mais b, né? Aí, isso daqui é uma função de primeiro grau, e a gente também tem em paralelo isso daqui, que é ax mais b, que é igual a zero. Aí, isso daqui é uma equação de primeiro grau, tá? Uma equação, né, é uma função, tá? Uma equação sempre será uma função, só que a única diferença da equação para função é que a equação você já está admitindo, você está supondo que o seu y é zero, por isso que a gente tem zero aqui no lugar do y, tá? Que o seu y é zero, e né, o objetivo da equação é você encontrar o zero da função, tá? Que é o x, que é basicamente o ponto onde a sua reta vai cruzar, né, no gráfico, tá? Aí é basicamente isso, tá bom? Então, aí a partir de uma função, né, que a gente viu duas, né, a função de primeiro grau e a de segundo grau, a gente pode elaborar um gráfico, né, que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. A gente elabora um gráfico, que tem essa cara aqui mais ou menos. Aí nele, a gente vai, no caso da função de primeiro grau, né, ele é muito mais simples, porque a única coisa que a gente tem que fazer nele é supor alguns pontos, né, para a gente poder montar o gráfico, né, diferente de segundo grau, que exige alguns passos um pouquinho mais complexos, né. Aí aqui pegando um exemplo, ó, eu vou pegar uma genérica aqui, x mais 1, por exemplo. X mais 1, que é igual a zero. Opa, zero não, que é igual a y. Aí, usando o esqueminha da tabelinha, né, que eu passei para vocês bem previamente, né, para ajudar a gente a organizar um pouquinho melhor, né, os pontos que a gente, né, vai ter, eu pego aqui e coloco, então, que eu tenho x igual a zero, tá? Eu tenho meu x igual a zero, e se eu tiver x igual a zero, eu vou ter y igual a 1. Beleza, aí aqui eu tenho o meu primeiro ponto, né? Aí, né, o que vai ser o ponto, né? O ponto vai ser uma coordenada no meu gráfico, onde eu vou ter uma junção, né, do x e do y, né? Isso, tipo, o x e o y são coordenadas, né? São as coordenadas x e y. Aí, quando eu tenho os dois juntos, eu formo um ponto, né? Aí, dessa forma aqui. Por exemplo, aqui no y, eu vou ter 1. Aí, como a outra coordenada é 0, então eu vou ter que meu ponto vai ser somente 1 aqui, né? É basicamente isso daqui. Aí eu vou ter meu x igual a 1. Se eu tiver x igual a 1, eu tenho y igual a 2, né? Porque eu vou ter 1 mais 2.
Aí, é isso aqui. Aí, se eu tiver o meu y igual a zero, né? Daí, basicamente, transformando isso aqui numa equação, eu vou ter meu x igual a menos 1, né? Porque com isso daqui sendo igual a zero, eu vou passar o meu 1 para o outro lado e ele vai ficar negativo, né? Aí é basicamente isso daqui, né? Eu já tenho 3 pontos, né? Que é o suficiente para mim montar a minha reta, né? Aí uma outra coisa importante para a gente saber a respeito da elaboração do gráfico da equação de primeiro grau, da função de primeiro grau, é que a gente, né, tipo, a gente já vai saber quando a gente estiver montando, né? Mas às vezes é bom a gente verificar isso antes, né? Que se a gente tem o nosso coeficiente A, né? Que é o número que está multiplicando o x aqui, que nesse caso vai ser o 1 aqui, né? Porque a gente tem um 1 multiplicando o x aqui. Se a gente tem o nosso A maior do que zero, a nossa reta vai ser crescente, né? Vai ser para cima. E se a gente tem o nosso A menor do que zero, ela vai ser para baixo, né? Decrescente. É basicamente isso daqui, tá? Né? Aí, às vezes é interessante, né? É principalmente para quem está aprendendo, né? Sobre gráfico, né? Ver isso daqui, porque no caso da equação de primeiro grau, é muito fácil de você ver quando você está montando, né? Porque, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um, aí aqui a gente tem o 2. Opa, aqui não. Aí a gente forma um ponto aqui, né? E aí aqui a gente tem o menos 1, né? Que vai ser um ponto também. Aí, né, basicamente, a nossa reta vai ser assim, né? Ela vai ser crescente. Porque porque da forma que os pontos, né, tipo, estão alinhados, é impossível ela se tornar decrescente, entendeu? Então, tipo, tecnicamente a gente não precisa fazer essa análise, mas ela existe, né? Ela tá ali, né? Porque, tipo, é, é impossível essa reta aqui se tornar decrescente, entendeu? Por causa da forma em que os pontos vão se alinhar, né? Para qualquer ponto que eu colocar aqui, ela vai continuar crescente até o infinito, entendeu? É impossível, né, ela ser o contrário. Aí, beleza. Aí, para essa partezinha, é isso daqui. Aí, né, tem uma outra coisa que é importante a gente falar também sobre a equação de primeiro grau, que é o seguinte, né? Ela tem um outro nome, né? Ela pode ser chamada de equação da reta. Por quê? Porque, né, primeiramente, a partir da equação do primeiro grau, a gente forma uma reta, né? Por isso que ela pode ser conhecida por esse nome. Aí, né, a partir dessa formulação, né, desse nome, né, da equação da reta, a gente tem algumas outras contas que a gente pode fazer com a função de primeiro grau, que é basicamente para a gente fazer o inverso, né? Tipo, a partir da função e da equação, a gente encontra os pontos para montar o gráfico, né? Mas e quando a gente já tem um ponto, né? Quando a gente, por exemplo, a equação deu um ponto para a gente aqui, ó, né? Vou apagar isso aqui. Por exemplo, foi me dado o ponto 1 e 2 e 3 e 4, por exemplo. Eu tenho. A equação me deu esses dois pontos, e aí o meu objetivo é chegar na equação que forma esse negócio, né? Aí primeiro eu vou ter
a equação do coeficiente angular, né? O que é a equação do coeficiente angular? O coeficiente angular é o nome do coeficiente A, basicamente, tá? O coeficiente A também pode ser chamado de coeficiente angular, assim como o B, ele pode ser chamado de coeficiente linear, tá? Aí, o coeficiente angular é basicamente isso daqui, ó. Vou colocar A, né? Mais fácil. É porque, como eu tinha dito para vocês, né? Quando eu passei isso aqui para vocês, ele pode ser escrito como A ou como M, tá? Eu vou escrever como A porque eu já coloquei o A aqui, tá? Aí, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem A é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos y2. Não, coloquei o contrário, confundi. X2 menos x1, tá? Aí, né, como que você identifica quem que é o y2 e quem que é o y1, tá? Você identifica a partir de quem que é maior, tá? Tipo, a gente também pode chamar isso daqui de y final ou y inicial, ou x final ou x inicial, né? Você começa no menor e você termina no maior, tá? Então, aqui, os nossos finais vão ser esses aqui e os iniciais vão ser esses aqui. Então, aqui eu vou ter x1, y2, y1. Aí aqui eu vou ter x2, y2, tá? É basicamente isso aqui. Mas, né, quando o enunciado está bem escrito, fica fácil de você identificar, né? Quem que é o x2, o y2, o x1 e o y1, tá? Tô falando isso daqui porque, né, como eu não tenho um texto aqui para mostrar para vocês, né? Eu tô só dando um exemplo genérico, né? Mas é importante vocês saberem disso, né? Basicamente, é porque, né, eu acho que eu tinha dado rapidinho, né, esse exemplo, mas é que esse daqui não é uma coisa que é comum para vocês, né? Tipo, isso daqui, né? Tipo, o y2 menos y1 ou x2 menos x1 também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Por exemplo, y2 menos y1 também pode ser escrito como delta y, né? Que é diferente do delta da equação de segundo grau, tá? Tipo, e por que ele é chamado de delta y ou delta x, né? Vou colocar aqui. Vocês vão ver isso quando vocês começarem a estudar física, né? No ensino médio. Porque o delta, ele é basicamente uma forma de você escrever quando você tem uma subtração entre algo que termina e algo que começa, né? O final de alguma coisa menos o inicial daquela coisa, entendeu? Então é basicamente isso daqui. Tipo, aqui a gente está subtraindo o y que é o final com o y que é o inicial, entendeu? É basicamente isso daqui, tá? Aí, ok, né? Aí esse daqui é o nosso primeiro passo, né? A gente encontra esse nosso coeficiente angular, né? Aí aqui nesse caso, a gente vem aqui e coloca 4 menos 2, né? Então a gente vai ter 2 aqui em cima, aí a gente tem 3 menos 1. Então a gente tem 2 aqui embaixo também. Aí o nosso coeficiente angular vai dar 1. Ok. Aí agora que a gente encontrou o nosso coeficiente angular, a gente vem para essa formulinha aqui, tá? A gente vem para essa formulinha, que é montada dessa forma aqui, ó. A gente tem y menos y1, tá? Que é igual a nosso coeficiente angular vezes x menos x1. Aí, né,
tem uma coisinha aqui que, né, é importante vocês saberem, que é o seguinte. Esse y e esse x são o y e o x dessa fórmula aqui, tá? Então, eles vão continuar assim, né? Eles têm que continuar assim, né? Tipo, você não substitui eles por nada, você deixa eles assim. Agora, o y1 e o x1, você substitui pelos valores que estão aqui, tá? Porque daí, quando você for montar, você vai chegar numa equação dessa forma aqui, né? Que é o nosso objetivo. Aí, então, substituindo aqui, a gente tem o seguinte. Y menos 2, que é igual a... Né, a gente tem 1 aqui, né? 1, daí multiplicando por x e x1, a gente vai ter x menos 2. Aí agora, passando esse 2 para o outro lado aqui, daí eu vou ter x menos 2 mais 2. Então, eu vou ter y, que é igual a x. Aí, essa daqui vai ser a nossa equação do primeiro grau, tá? Aí, é basicamente isso daqui, tá? Que, que a gente viu sobre equação e função de primeiro grau, tá? Né? Não tem muito mais sobre o que falar sobre isso, né? É bem tranquilo, né, na verdade, a equação de primeiro grau, né, comparado com a de segunda, né, por exemplo. Aí, ok. Então, até aqui, tudo tranquilo também? Vocês Uhum. tiveram alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, agora, avançando agora para, já entrando para a parte da equação de segundo grau, né? Só que, né, no caso, o início dela, né? Que é a parte de produto notável, né? Aí, né, o que vai ser o produto notável, né? O produto notável é tem basicamente essa forma aqui, ó. Pode ter essa forma de A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. Tem algumas outras formas, né, mas são formas específicas, né, que eu já vou falar para vocês. Aí, o produto notável foi importante a gente ver isso daqui, né, porque a partir de um produto notável se origina uma equação de segundo grau, né? Tipo, a partir do produto notável, você pode identificar, né, as raízes da equação, né, sem precisar passar por todo aquele processo das fórmulas, né? Então, é, porque, porque daí a gente tem duas possibilidades a partir daí, né? Por exemplo, quer dizer, duas não, né? A gente tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, a gente tem um exercício que te deu um produto notável com o objetivo de que você faça a multiplicação dele para você encontrar as raízes, né? Ele vai lá e fala, efetue tal produto notável, né? Aí, a partir da equação que é originada, encontra as raízes. Só que se ele te deu um produto notável, você não precisa fazer a equação, porque você já vai ter as raízes ali no produto notável, né? Então, você simplesmente vai lá e identifica, né? Porque, por exemplo, ó, a gente tem esse produto notável aqui, ó, por exemplo, x mais 1, né, ao quadrado. Né, peraí, outra coisa que é importante eu escrever aqui, ó, esses produtos notáveis, eles vão me dar a seguinte coisa, né? Eles vão me dar o seguinte resultado. Eles vão me dar a quadrado mais 2 vezes
A mais B, A mais B não, A vezes B, mais B ao quadrado. Aí, mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou ter A ao quadrado, menos, aí a diferença, né, tá nesse menos aqui, menos 2 vezes A vezes B, mais B quadrado. Aí, nesse caso aqui, como eu tenho um mais, eu vou cair nesse primeiro caso aqui, né? Que eu vou ter x ao quadrado mais 2x, né? Porque vai ser 2 vezes x vezes 1, mais 1, que é igual a 0. Aí, beleza. Cheguei nessa equação. Só que aí, né, por exemplo, né, a questão seria eu encontrar as raízes, né, dessa equação do segundo grau. Só que não tem por que eu fazer a conta, né, a partir da fórmula, se eu já tenho isso daqui. Porque a partir disso daqui, eu tenho x mais 1, né? X mais 1 é uma equação de primeiro grau, né? X mais 1 igual a 0. Se eu passar isso daqui para o outro lado, eu tenho x que é igual a menos 1, que é uma raiz. Né? Aí, a partir disso daqui, né, como isso daqui originou isso daqui, então os dois têm as mesmas raízes. Né? Então, por isso que eu sei que menos 1 vai ser uma raiz daqui. Né? Aí, como isso daqui é um produto notável que origina. Tipo, é que isso daqui é um produto notável, eu não sei exatamente o nome que eu posso dar para isso aqui, mas vamos colocar um produto notável exato, né? Porque eu estou multiplicando a mesma coisa duas vezes, né? Eu estou multiplicando x mais 1 vezes x mais 1, né? Aí, isso daqui origina uma equação de segundo grau exata, né? Aí, a partir disso daí, a gente tem uma raiz só, né? Essa equação aqui só tem uma raiz. Porque como é um produto notável exato, né? A gente está multiplicando a mesma coisa, então a gente não tem duas equações de primeiro grau diferentes. A gente tem só uma, né? Que é elevado ao quadrado. Então, essa equação aqui tem só uma raiz, que é x menos 1, tá? Aí, né, para a gente ver se isso daqui está certo, a gente substitui no lugar do x aqui, né? Porque daí que a gente vai ter menos 1 ao quadrado, vai dar 1, mais 2x vezes menos 1, que vai dar, que na verdade vai ser menos 2 aqui, né? Mais 1. Aí, 1 mais 1 é 2, 2 menos 2 é 0. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 0, então, certinho, tá? Aí, beleza, para esse primeiro exemplo é isso, tá? Aí, né, esse daqui é o produto notável exato, né? Por assim dizer. Mas a gente também tem uma outra forma de produto notável, né? Que é um produto notável de quando você não tem duas raízes iguais, você tem duas raízes diferentes, né? Que é basicamente isso daqui, ó. Por exemplo, x mais 1, x mais 1 vezes x menos 2. Né? Isso daqui também é um produto notável, mas ele não é exato, né? Porque a partir dele a gente vai originar uma equação do segundo grau não exata, né? Mas, né, a partir disso daqui, a gente também consegue encontrar as raízes da equação que vai ser originada, né? Aí é só a gente pegar e separar, né, essas duas equações. Aqui a gente vai ter x mais 1, que é igual a 0.
e x menos 2, que é igual a zero. Aí, encontrando as raízes dessas duas equações de segundo grau, a gente já encontra as duas raízes que vão ser originadas a partir da equação que a gente encontra fazendo a multiplicação desses dois aqui, né? Aí, ó, aí a gente vai ter x igual a menos 1 e x igual a 2, tá? Aí o problema, né, desse produto notável, né, é que fazendo a distributiva aqui, a gente não tem uma fórmula, né, por assim dizer, igual a gente tem para esses dois casos aqui, né? Fica meio complicado a gente escrever uma fórmula, tá? Né? Aí, né, o jeito é fazer a distributiva mesmo. Né? Tipo, a gente vem aqui e faz a distributiva, né? A gente multiplica esse por esse. A gente tem x ao quadrado menos 2x. Aí aqui a gente multiplica esse por esse, então a gente vai ter 2x mais x menos 2. Aí, por fim, a gente chega nessa equação aqui, x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a zero. Opa. Aí, substituindo... Peraí. Aí, substituindo, né? Primeiro aqui, o menos 1 aqui. Né? Eu vou substituir aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Aí eu tenho menos 1, então eu vou ter mais 1, menos 2, que é igual a zero. Aí beleza, essa primeira raiz está certinha. Aí a gente tem a segunda raiz, que é 2. Né? Aí a gente tem aqui 2 ao quadrado, que dá 4, menos 2, que vai dar menos 4, que vai ser igual a zero também. Então, as duas raízes estão certinhas. Então, aqui, está provado para vocês, né, que a partir de um produto notável, a gente consegue encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Tá? Aí é basicamente isso daqui para produto notável. Tá? Tá, então é isso aqui. Então, agora vamos ir para a parte do... Já vamos, né, vamos agora para a equação de segundo grau, né? Que é o último assunto que a gente viu, né? Que envolve a fórmula de Bhaskara, né? Que é o jeito convencional de fazer o cálculo para encontrar as raízes de segundo grau, tá? E a formulação dos gráficos, né? Que envolve, que diferente da equação de primeiro grau, tem a fórmula de uma parábola, né? Aí é um pouquinho mais chatinho, né, para a gente fazer, né, o gráfico, porque a equação do segundo grau tem várias regras que a gente precisa seguir, tá? Beleza. A equação do segundo grau, né, ou, né, no caso, né, a função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó. A gente tem um y, opa, está ruim de escrever. Y que é igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Essa daqui é a nossa função de segundo grau. Aí, a partir da função de segundo grau, a gente tem as seguintes fórmulas para auxiliar a gente a encontrar as raízes, né? Primeiro, a gente tem a fórmula do delta. Né? A fórmula do delta que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí, a gente tem a fórmula para encontrar nossas raízes, né? Que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá?
Aí, né, a partir dessas duas fórmulas aqui, a gente consegue encontrar as saídas da nossa equação, tá? Aí só vou pegar aqui, ó, a fórmula do vértice, que eu não lembro de cabeça. Opa, fechei. Tá. Acho que eu não lembro onde que tem a fórmula do vértice. Ok. Aí a fórmula pro nosso vértice vai ser essas duas aqui, né? O vértice a gente tem... o vértice é um ponto, né? Então, para a gente encontrar esse ponto, a gente precisa de duas coordenadas, né? A coordenada x e a coordenada y. Aí, a coordenada x a gente encontra com menos b sobre 2a, tá? Aí a nossa coordenada y a gente encontra com menos delta sobre 4a. Beleza, isso daqui são todas as formulinhas que a gente precisa, né? Para fazer o cálculo. E deixa eu pegar vou pegar um exemplo aqui, né? Melhor eu pegar um exemplo que dá um negócio exato aqui pra gente. Tá. Aí aqui a gente tem, então, x ao quadrado menos 4x menos 5, que é igual a 0. Aí, então, aqui a gente tem que o nosso coeficiente A é igual a 1, né? O nosso coeficiente B é menos 4 e o nosso coeficiente C é menos 5. Né? Então, aqui no delta a gente tem menos 4 ao quadrado, que vai dar 16. Tá? Opa, que dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Né? Então, na verdade, eu vou ter menos 4 vezes 5, vezes menos 5, né? Que vai dar 20. Então, aqui eu vou ter 16 mais 20. Então, o meu delta vai ser 36. Tá? Então, vindo aqui para a segunda fórmula, então, eu tenho x, que é igual a menos menos 4, que vai ser 4, né? Mais ou menos raiz de 36, que é 6, né? Aí eu tenho mais ou menos raiz de 36, né? Porque como eu já comentei com vocês, quando a gente tira a raiz de um número, quando sai o número lá de dentro, né? Vai sair um número positivo e um número negativo, né? Aí nesse caso aqui, então a gente vai ter mais 6 e menos 6, por isso que a gente tem duas raízes, tá? Aí embaixo a gente vai ter 2 vezes A, que vai ser 2 vezes 1, então aqui só vai ser 2. Aí, então, a gente divide isso daqui em duas contas, né? Que a gente vai ter x1, que vai ser igual a 4 mais 6 dividido por 2. E meu x2, que vai ser igual a 4
menos 6 dividido por 2, né? Aí eu posso dividir isso daqui por isso daqui, aí isso daqui por isso daqui. Aí eu vou ter, então, 2 mais 3, que vai ser igual a 5. Aí aqui eu vou ter 2 menos 3, que vai ser igual a menos 1. Aí beleza. Aí agora, aqui eu encontrei as minhas duas saídas, né? Aí encontrando os pontos do meu vértice, eu vou ter aqui, eu vou ter x, que é igual a menos b sobre 2a, que vai ser né, menos 4, então eu vou ter 4 sobre 2, que vai dar 2. Aí aqui eu vou ter meu y, que vai ser meu delta, né? Menos 36. Sobre 4. Aí 36 dividido por 4 vai dar 9. Então eu tenho aqui menos 9. Beleza. Aí uma outra coisa importante, né, antes da gente montar o gráfico, né, é saber que tem a mesma regrinha, né, da equação da função de primeiro grau, né? Se meu a for positivo, né, se meu a for maior que zero, a minha parábola vai ser crescente, né, vai ser para cima. Vai ser 1 para cima. E se for menor que zero, ela vai ser para baixo. Aí beleza. Essa daqui é basicamente tudo que a gente precisa para poder montar o gráfico, né? Eu vou montar aqui no cantinho. Beleza. Aí tudo que a gente precisa fazer aqui agora é colocar os pontos, né, no gráfico. Aí primeiro eu coloco as raízes, né? Eu vou colocar aqui menos 1 e o 5. Aí depois eu coloco os pontos do meu vértice, que vai ser menos 9 e 2. Beleza. Aí, a partir disso daqui, aí a minha parábola ela tem que cortar, né, as minhas duas raízes e a bundinha dela tem que passar aqui no meu ponto do vértice, tá? Então ela vai ficar mais ou menos assim. Ó, vai ficar meio torto, né? Porque eu tô fazendo o mouse. Mas vai ser basicamente isso daqui, tá? Vai ser mais ou menos isso daqui, tá? A gente passa aqui pelo menos 1, passa pelo menos 5, e aí a bundinha ela passa aqui no ponto do vértice, tá? Aí o nosso gráfico fica mais ou menos assim, né? Não fica tão feio, né, quanto o meu desenho, mas é mais ou menos isso daí, tá? Aí a gente tem algumas outras, a gente tem algumas condições, né, para a equação de primeiro grau, né, de primeiro grau, para a equação de segundo grau, né, que elas são determinadas tanto pela equação, quanto pela equação que é apresentada, ou pelo delta, né, que a gente encontra, que é o seguinte, né, tipo, como a gente tem que fazer uma conta para encontrar o delta, né, a gente pode encontrar alguns números meio estranhos, né? Por exemplo, a gente pode encontrar um número que é menor que zero ou um número que é igual a zero, né? Né? Então a gente tem essas duas condições. A gente tem essas duas condições, né? Três, na verdade, né? Se o nosso delta é maior que zero,
a gente tem duas raízes. Espera aí, só quando o nosso delta é maior que zero, então a gente tem duas raízes. Né? Duas raízes. Quando o nosso delta é igual a zero, a gente vai ter uma raiz só. E quando o nosso delta é menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz. Tá? Nossas raízes são inexistentes. A gente usa esse E ao contrário aqui para descrever, tá? Aí, né, a partir dessas condições aqui, o nosso gráfico aqui também muda, tá? Por exemplo, quando a gente não tem raiz, né? Por exemplo, né, vou usar o exemplo aqui de genérico só para a gente não ter que fazer a conta de novo. Tipo, quando a gente não tem raiz, né, a nossa parábola ela não vai tocar o eixo X, né? Então ela vai ficar mais ou menos para cima aqui, assim. Ela fica meio que flutuando aqui no gráfico, né? Ela vai flutuar aqui. Né? Ela flutua assim, porque ela não pode tocar o eixo X. Aí a gente seguia a partir do nosso vértice, né? Vamos supor que aqui é o nosso vértice. Aí a gente calcula o vértice para poder saber onde que a gente tem que desenhar, né, a nossa parábola, tá? Vai ser mais ou menos isso daqui. Né? Aí se o nosso A for positivo, ela vai ser para cima. Aí se o nosso A for positivo, ela muito provavelmente for negativo, quer dizer, ela muito provavelmente vai estar para baixo assim, tá? Ela vai estar embaixo do eixo, tá? É basicamente isso. Para esse caso aqui de baixo. Aí para o caso onde o nosso delta é igual a zero, a nossa parábola ela vai estar colada, no eixo X, né? Vai estar mais ou menos assim. Né? Eu estou desenhando pequenininho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então ela vai estar colada no eixo X, porque eu vou ter só uma raiz. Né? Aí a minha raiz, ela vai... porque aí a minha raiz também vai ser o vértice, tá? Então, anotem aí, né? Se vocês já não tiverem anotado, no caso. Né? Quando a gente tem delta igual a zero, a gente tem só uma raiz, e essa raiz também vai ser o vértice, tá? Aí vai ser basicamente isso daí, tá? Para elaboração do gráfico da equação de segundo grau, tá bom? Voltei, gente. Desculpa aí o barulho, tá? Que estão fazendo, acho que mudança aqui do lado, tá mó barulhão. Aí, beleza, né? Aí a gente tem alguns casos aqui, né, para quando a gente tem uma equação de segundo grau escrita de um jeito diferente, né? Que também pode ser chamada de equação de segundo grau incompleta, né? Que é quando a gente tem, por exemplo, isso daqui. A gente tem x ao quadrado mais 1, por exemplo, que é igual a zero, ou x ao quadrado mais x, por exemplo. Mais, é, mais x menos x.
Aí, nesse primeiro caso aqui, a gente não tem o termo B, e nesse caso aqui, a gente não tem o termo C. Né? Aí, nesses dois, a equação, né? De calcular a equação, de encontrar saídas. Que é basicamente a gente faz o seguinte, a gente faz igual como a gente calcula a equação do segundo grau. De segundo grau não, de primeiro grau. A gente passa esse termo para o outro lado, né? E aí calcula. Né? Tipo, aqui eu vou ter x, que é igual a raiz de 1, né? Que vai dar duas saídas, né? X igual a menos 1 e x igual a 1. Aí, nesse outro caso aqui, eu vou passar o x para o outro lado, aí eu vou ter x ao quadrado, que é igual a x. Aí, como eu tenho que x ao quadrado é x vezes x, que é igual a 1, que é igual a x, eu posso simplesmente dividir o x por um x, que vai dar x igual a 1. Então, eu tenho que, né, uma raiz minha vai ser x igual a 1, e a minha outra raiz vai ser x igual a 0. Tá? É a regra de quando a gente não tem o termo B, tá? É melhor do que eu ter que explicar um outro conceito aqui para vocês, porque é basicamente um conceito de produto notável, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é abrir a equação, aí eu vou ter uma equação do primeiro, eu vou ter duas equações de primeiro grau, né? Uma que vai ter x igual a 1 e a outra que vai ter x igual a 0. Basicamente isso, tá? Mas, tipo, não é para vocês tentarem entender agora, tá? É o mesmo. Mas, né, para quando a gente tiver, quando a gente Professor, não tiver o coeficiente. Oi, pode falar. seu, sua tela tá travando muito. Ixi, peraí. Tá dando que a minha conexão também é ruim. Ah, mas tanto faz. Eu já tava acabando mesmo. É que. Alô, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, sim. Travou de Sim? novo agora, mas voltou. Ah, não, 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 agora eu parei de compartilhar, porque eu já tinha Ah, tá. terminado aquela parte. É que eu só vou terminar de falar, porque tava dando que minha internet tava com conexão instável também. Entendi, entendi. Deve ser por causa da gravação. Mas eu só ia terminar de explicar um negocinho aqui, que é o seguinte. Que quando a gente não tem o coeficiente C na equação do segundo grau, a gente vai ter uma raiz igual a 0 e a outra raiz que vai dar algum número lá que a gente vai encontrar através da conta, tá? É basicamente isso daí que eu tava falando, tá? Entendi, entendi. Aí, né, basicamente isso daí que a gente viu nesse semestre e, né, aí é basicamente isso daí que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Ou tá tranquilo? Não, professor. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, De professor. boa. Beleza, então. Bom, então só queria pedir desculpa para vocês por causa do barulho que estava aqui atrás, que estão fazendo alguma coisa que eu não sei o que era, minha cachorra tá latindo e danos. Mas, então, para hoje era basicamente isso daí, tá, gente? É, não tinha muito, né, para passar para vocês hoje, né? Dei essa aula aqui, né, para vocês mais porque realmente tinha que dar, né? Mas aproveitei, já dei uma revisãozinha aí, quem tinha ficado com alguma
dúvida, né, ou perdido alguma coisa, né, já pode tirar, né, alguma coisa assim. Mas no geral é isso, tá? Então, essa foi a nossa última aula, né, do semestre, tá? Vou encerrar um pouquinho mais cedo, né, para dar uma folga para vocês. Espero que vocês tenham aprendido tudo certinho que eu passei para vocês nesse período, tá? Sei que é meio complicado, né, por aula online e tudo mais, mas a gente faz o que pode, tá? Então, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, tá bom? Espero que vocês vão... a gente ainda vai ter mais aula, né, depois que vocês voltarem de férias, né, mas espero que dê tudo certo aí para vocês, né, nesse período de férias, espero que vocês descansem bastante, tá? Então, daqui a um mês mais ou menos, então a gente volta até a aula, beleza? Uhum.